A graça e a paz para todos. Amados, nos evangelhos, Jesus sempre tivera um propósito específico quando ele viveu aqui, do ano 0 ao ano 33. Ali tinha exatamente o objetivo de convencer tanto gentios quanto judeus que ele era o Cristo, ele era o próprio Salvador que viria a morrer, ressuscitar e cumprir o que havia nas promessas de Moisés, lá atrás no Velho Testamento. Tinha mais objetivos destes quais que teria que se vir a ser cumprido, pois nas Escrituras do Velho Testamento, ambas estariam escritas, e o próprio Novo Testamento, nos Evangelhos, relata dessa forma. Vamos ler lá em João 20, 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E porque ele deveria anunciar a dispensação da graça que viria, um novo evangelho. Antes era: arrependei-vos das vossas veredas erradas, como dizia João Batista. E todos precisavam de um Salvador. Esses eram os verdadeiros objetivos das curas que eram feitas. Tanto é que hoje, nos dias de hoje, não se vê curas conforme acontecia. E vamos estudar e analisar como que eram exatamente esses relatos de curas. Mateus 8, 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 8, 16 a 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos enfermos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos eles, sem exceção de nenhum, os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Olha o cumprimento aqui. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, amados, quando a gente ouve pregações dizendo que temos que decretar a cura, porque está no Velho Testamento a profecia do profeta Isaías, aqui já houve o cumprimento dessas profecias todas. Ninguém pode reclamar que a Bíblia é errante, pois a Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante. Só devemos analisar desse contexto, Velho e Novo Testamento, coadunando com um verdadeiro entendimento, analisando todos, um apoiando o outro, com verdadeira interpretação bíblica. Mais um versículo confirmando que todos eram curados. Não é igual essas denominações que tem dia e hora marcado para cura divina, culto da cura. Venha se livrar dos seus problemas, culto de expelir demônios. Não tinha local determinado, nem dia, nem hora marcado. Era no momento que Jesus passava e ia acontecendo. Bem diferente dos dias de hoje. Vamos ver agora Atos 5,16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Às vezes a gente vai nessas denominações que tentam encaixar o Evangelho de Cristo aos dias de hoje, não coaduna, não dá certo, e o que acontece? Você vai lá procurar ver se realmente um paralítico foi curado, e somente alguém que tinha dorzinha de cabeça que sai curado. Você vai ver se houve a cura de um cego, e somente alguém que tinha uma dorzinha nas costas, uma dorzinha na perna, geralmente coisas que são impossíveis de serem vistas. Ou seja, havia um objetivo. Vamos analisar qual é o objetivo, por que havia tantas curas, todas as curas, todos eram curados, e hoje não acontece isso mais. Muitos vão procurando exatamente essas curas
Parece que essas pessoas não estão satisfeitas com o evangelho que está aqui, não creram que já está na palavra. A Bíblia é uma carta de Deus aos homens e nela já estão todos os relatos e exemplos de curas, para que eu e você creia. Não há mais a necessidade. Naquela época o povo tinha que crer, tinha que ter algum cartão para atrair o povo e o povo entender quem era aquele Salvador que estava do lado deles ali. E milagres nunca foram dados aos próprios apóstolos e aos próprios discípulos. Paulo, por exemplo, deixou Trófilo, que era amigo dele, parceiro dele nos evangelhos, doente, não curou. Por quê? Se Paulo e Silas sempre curavam as pessoas necessitadas e doentes que chegavam próximo deles. O próprio Paulo tinha uma doença que ele chamava de o espinho na carne, que ele pediu 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Então, o povo do Egito, por exemplo, o que adianta milagre? Será que hoje precisa de milagre para o povo crer? Será que faz alguma diferença hoje? O povo do Egito que estava no jugo da escravidão de Faraó, e Deus fez com que ele se libertasse através do seu poder. Como? Eles viram 10 pragas chegando e amaldiçoando a vida de Faraó. Eles viram água saindo da pedra para matar sua sede, uma serpente a qual, quando era olhada, havia cura. Esse mesmo povo viu a nuvem que os cobria do sol quente, uma coluna de fogo que os protegia do frio e dos inimigos, o mar vermelho se abrindo diante deles, e pisaram, a Bíblia diz que atravessaram em chão seco. Aí o que eles faziam? O que eles estavam fazendo depois de tudo isso? Adorando o bezerro de ouro, idolatria. Ou seja, milagre nunca fez o povo crer mais ou crer menos. Eles queriam ver milagres como se fosse uma diversão, algo que atraísse. Ou seja, é uma dificuldade. E muitos viram e creram. João 20, 29. Evangelho segundo João 20, 29. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não me viram e crerão. Crerão com M, não há com A ótio, é M. Crerão, passado, ou seja, engloba todos aqueles antes da vida de Cristo que não ouviram, mas creram que viriam um Salvador. Aqueles da época viram. Nós, hoje, também pode usar o mesmo verbo. Não viram e creram, porque nós cremos num Salvador que já veio. Então, amados, curas, de lugares para curas, e dia e hora com data marcada, nunca houve isso na palavra de Deus. E para coadunar isso aqui, Mateus 18, 20, é bem dito direto, para que não haja dúvida. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Muitas vezes isso aqui é interpretado errado. Analisemos com fidelidade o verbo que está sendo anunciado. Jesus falando: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Onde? Debaixo da ponte, nós reunidos aqui virtualmente, eu na minha casa, você assistindo o vídeo, onde quer que você esteja com o seu celular, no carro. Você acredita que Deus, Cristo, pode estar no nosso meio, mesmo dessa forma? Porque ele existe um atributo chamado onipresença. Ele pode estar em qualquer lugar, mas eles interpretam isso aqui: onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Muitos mudam para onde se reunirem. Não é onde eles se reúnem. Naquela casa de tijolo e pedra, telhado, que às vezes tem até uma cruz na frente. Ali, aquilo não é igreja, aquilo não é templo. Templo só existiu um, e lá em Israel, e já foi destruído, hoje não existe mais. Então hoje, Cristo estará presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Hoje é aqui, amanhã pode ser ali, amanhã pode ser lá. Não é onde estiverem, ou seja,
falar que Deus, os milagres vão acontecer naquele lugar, naquela denominação, discorda totalmente com o que diz a palavra de Deus. Então, amados, continuamos aqui. Nas curas, o que Cristo demonstrava era ser mais importante nas curas físicas? Vamos analisar aqui. Romanos 4, de 3 a 6. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele creu, exatamente esse verbo crer é que foi-lhe imputado justiça diante de Deus para ele. Crer, não obra. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora vamos a outra coisa. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É a palavra de Deus que está falando. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora vamos analisar diferentes curas que Deus demonstra na sua palavra, o que as pessoas achavam importante, o que elas vinham procurar de Jesus e o que Jesus demonstrava com seus atos, ações e palavras ser a verdadeira coisa mais importante. Vamos lá, Marcos 10, 52. Marcos 10, 52 é uma cura. Marcos 10, 52. A cura do cego de Jericó. Após ele ser curado, Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Ou seja, ele chegou com sua cegueira, sem visão, até Jesus, até Cristo. E Cristo não comentou nada sobre a sua cura. Cristo imediatamente disse: a tua fé te salvou. Ou seja, quando as pessoas vinham procurar cura, Jesus nem comentava, era curado porque ele teve fé. Mas o que lhe sobreveio? Às vezes ele nem estava pensando, ele nem sabia que a partir dali ele passou a ser salvo para a vida eterna. Por quê? Ele creu. A pessoa procurava Cristo com uma enfermidade, tinha fé, alcançava a cura e Cristo falava: a tua fé te salvou para a vida eterna. Por quê? Houve a crença, ele creu em Cristo. É o que nós precisamos fazer para termos a vida eterna. Cura naquela época era abundante. Hoje é muito raro, porque não há necessidade de a gente ver curas para crer. Já existem todos os exemplos aqui na palavra de Deus. Eu fico meditando nessas palavras de Cristo, que a salvação vem para pessoas que nem sabem que tem, porque ele teve fé, ele creu em Cristo. Outro exemplo, Marcos 5, 20. Marcos 5, 20. Os gerazenos rejeitam a Jesus. E no último versículo 20 diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. 5:20. Outra, Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ali mesmo foram purificados, curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Agora o 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Esse leproso, irmão dos 10, foi o único que teve a fé salvífica para reconhecer que Cristo estava ali diante dele como Salvador. Ele voltou, agradeceu a cura da lepra, mas o que lhe alcançou talvez ele nem sabia. Cristo não comentou nada sobre a cura. Cristo foi exatamente o que importava, que era a salvação eterna daquele homem. Se você obtém uma cura, isso é passageiro. Você vai morrer amanhã, vai voltar a ficar doente, vai voltar a ficar velho. A gente morre porque algum órgão para de funcionar de certa forma. Ou seja, o que adianta ter uma cura e não ter a salvação? Esses todos eram salvos sem reconhecer que já estavam salvos. Por quê? Eles criam no Salvador. Talvez se eles abandonassem todo o evangelho aqui e continuassem crendo, quando ele morresse, ele ia ter uma surpresa, ia chegar no céu, porque creu em Cristo, que ele é o Salvador, que ele veio em carne, ele estava ali diante da pessoa, podia curar, era Deus, é o que salva. Entendamos, quem lê entenda. Mateus 9:2, a cura de um paralítico. Mateus 9:2. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns dos escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Pois então Jesus, para que eles crescem, curou e ele passou a andar imediatamente. O que é interessante aqui é o versículo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ele não foi lá para pedir perdão. Ele não foi lá para ser salvo da vida eterna. Ele foi lá para quê? Para obter a cura da sua paralisia. E para ter a cura, o que ele teve? Que crer, teve fé em Cristo Jesus. E lhe sobreveio a salvação eterna. Porque creu. O que Jesus enfocava ser mais importante? A cura ou a salvação eterna? Obviamente, não precisa nem ser dita. Toda a doença curada, a pessoa volta a ficar doente. Já a salvação eterna a palavra já diz, é eterna. Então, muitas curas, exemplos, esses são só alguns exemplos. Mateus, Marcos e Lucas e João, Jesus sempre cura dessa forma. Cura para que eles crescem, mas quem tinha fé para obter a cura, para obter a recepção de Cristo, automaticamente também lhe sobrevinha a salvação eterna. Ele podia perdoar pecados, ele pagaria o pecado de toda a humanidade para ele poder dar da própria mão a salvação para mim e para você. Então, Cristo curava todas as sortes de enfermos, não uma ou outra, não tinha dia e hora marcada. O foco do evangelho nunca foi curar fisicamente, era salvar o pecador. Fareis muitas obras maiores que as que eu fiz. Fareis, vocês, discípulos, fareis muitas obras maiores das que eu fiz. Muitos pensam que pode sair por aí
curando em nome de Jesus? Até pode, se a gente tiver fé. Mas eu não creio que hoje em dia a fé é tamanha. E o objetivo hoje não é curar, é salvar o pecador do inferno, dos seus pecados. Como? Crendo. Então fareis obras maiores que as que eu fiz, que seria? Eu vou citar um exemplo só para a gente entender aqui. Se você pregar o evangelho para uma pessoa, essa pessoa vir a se converter, com certeza que esta obra é maior que todas as curas físicas que Cristo fez. Por quê? A cura, a pessoa ia voltar a ficar doente. A salvação que você passou através do conhecimento bíblico leva a pessoa a ganhar vida eterna. Isso é uma obra maior das que Cristo fez. Billy Graham, em 74, veio ao Brasil, 52 mil pessoas aproximadamente no Maracanã. Quando ele fez o pedido para quem quisesse aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, nada mais, nada menos que 11 mil pessoas levantaram as suas mãos. É claro que muitos dali devem ter sido por empolgação, mas uma boa porcentagem daquela multidão veio aceitar sim Jesus Cristo, porque o Espírito Santo atuou ali. Olha que obra maior que Billy Graham fez que as obras de cura de Cristo. Hoje, nessa época, de 74, já tinha microfones que alcançava vozes. Na época de Cristo não tinha microfone. A multidão ele tinha que subir num monte e falar na garganta, no gogó. É triste, amados, como o foco nas denominações hoje é exatamente prosperidade financeira, curas físicas. As pessoas parecem que não estão satisfeitas com o verdadeiro evangelho, não estão satisfeitas em conhecer Cristo. E eles querem melhoras nos negócios, na sua empresa. E muitos entram nessas denominações que prometem isso, esquecem de falar do verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. E as pessoas vão lá, ficam 1 ano, 2, se decepcionam, saem dali com uma decepção, com uma amargura no coração, como se tivessem sido enganados. Aí depois, quando você vai pregar o evangelho puro, verdadeiro, de Cristo Jesus, da salvação, da obra redentora, salvífica, a pessoa acha que tudo é igual, tudo está no mesmo pacote. É triste ver as pessoas se perdendo por causa desses motivos. A salvação, como foi? Na década da humanidade, de Adão até nós. Em Abraão era pela fé, como nós lemos em Romanos 4. Fé em quem? No Cristo que haveria de vir. Nos evangelhos era pela fé, fé em Cristo Jesus, aquele que estava ali na frente dos judeus e eles não criam. E fizeram o quê? O crucificaram com todos os milagres e curas que eram visíveis. E o evangelho era: arrependei-vos das veredas, dos caminhos tortuosos. Na época, arrependei-vos de pensares que seguirão a lei com perfeição e nelas alcançarão a salvação. Arrependei-vos, sejam humildes, abaixem o narizinho e reconheça que só há salvação em Cristo Jesus, aquele Cristo que Moisés anunciou. E Cristo falou: se creres em mim, se crescem em mim, também teria crido em Moisés. Mas como não crerem em mim, é porque também não creres em Moisés, nas profecias que ele de mim testificou, ele de mim falou. E hoje é Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Aleluia. O justo, aquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Justo, amados, é aquele que aceitou o sacrifício de Cristo. E eu e você e os nossos pecados, de quem aceitou Cristo, foram condenados e julgados lá naquela cruz. Hoje, o matagal de pecado já foi queimado. Hoje, quando vier a grande tribulação, julgamento, toda a ira de Deus não tem como sobrecair neste matagal, porque já foi queimado uma vez, não tem mais nada para queimar de pecado. Cristo pagou tudo. E sem fé, tudo isso é versículo bíblico. No Google você pode puxar lá, não anotei o versículo, mas você digita, o Google te diz exatamente o local que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E para terminar com chave de ouro,
A alegria que o cristão tem que ter está lá em Abacuque 3, de 17 a 18. Maravilhas! Ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, glória a Deus, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, oh aleluia, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é o pensamento do verdadeiro cristão, verdadeiro convertido, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O primeiro novamente, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam nem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor e Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar de maneira como nas nuvens. Essa é a certeza salvífica do cristão. Amados, esta palavra que eu tinha para passar para hoje. Toda vez que você for ler essa palavra, faça uma oração pedindo orientação e transparência ao Espírito Santo, que a todos ele concede. Você sabia que ele te escuta, que ele te ouve e te responde através do seu Espírito Santo? Que a graça e paz esteja com todos vós. Amém.